Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Nessa classe a gente vai estar estudando o que é a Bíblia. A gente vai estar estudando a natureza das Escrituras. Muitas vezes a gente não para pensar no que é isso. O que é a Bíblia? O que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? O que significa dizer que a Bíblia é inspirada? Como interpretar a Bíblia? E nesses meses, até junho, nós vamos estudar tanto essas questões como a inspiração bíblica, como a autoridade das Escrituras, a inerrância das Escrituras. Sejam muito bem-vindos, podem entrar, fiquem à vontade. Como também nós vamos estudar princípios de interpretação. Então a gente vai ver, por exemplo, como interpretar a lei, como interpretar os profetas, como interpretar as poesias bíblicas, como interpretar os atos, os evangelhos. Estão entendendo? Porque para cada um desses gêneros textuais, a gente precisa ver alguns princípios de interpretação para não interpretar erroneamente. Por exemplo, você não pode pegar uma história e querer replicá-la como se fosse uma regra para a sua vida. Porque uma história é uma história. É só um exemplo. É só algo que Deus fez ali. Não necessariamente é uma regra para você seguir, necessariamente. Talvez sim, talvez não. Então, como saber o que é regra, o que é contemplação, o que é adoração, o que é exemplo, entende? Então, esses princípios de como ler as Escrituras a gente vai trabalhar, ok? E, à tarde, na classe da tarde, a gente vai estudar o livro de Efésios. Então, basicamente, de manhã a teoria, ok? E à tarde a gente vai fazer a leitura de Efésios. E aí eu já começo perguntando para vocês, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Palavra de Deus revelada que fala sobre a história da salvação pelos seus apóstolos e profetas. Vocês concordam, discordam? Querem complementar? Um manual de instrução. O que vocês acham? De como viver nos dias de hoje. Também, mas não só. Né? E complementando, perfeito. E, por exemplo, é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus? Ou é a palavra de homens também? De homens também, não é? Ela não caiu do céu, assim, como um livro. Deus enviou, jogou assim, ó. Jogou do 16º andar. Não, ela também é palavra de homens, né? Mas vamos pensar de um modo um pouco mais histórico sobre o que é a Bíblia. Como que a história enxerga a Bíblia? Vamos pensar de modo bem cru. Sem a nossa fé agora. Esquece a sua fé sobre o que a Bíblia é. A Bíblia, antes de tudo, ela é um conjunto de livros, não é isso? Primeira coisa mais simples, uma análise crua sobre o que é a Bíblia. Ela é um conjunto de livros antigos, muito antigos, escritos por aproximadamente 40 homens diferentes, são 40 autores diferentes, num período de aproximadamente 1.400 anos. Escrita nas regiões de Israel, Mesopotâmia, Ásia Menor e o que hoje é a Europa. É isso que a Bíblia é em termos práticos, em termos históricos, ok? Ela é dividida em duas grandes seções, para nós, Antigo Testamento com 39 livros, escrito em hebraico, ok? E Novo Testamento, 27 livros, escritos em grego. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Depois a gente vai entender por que disso. Ela tem diversos gêneros textuais, ok? Narrativas, tem poesia, tem lei, tem profecia, tem provérbios, análise crua, ok? Científica sobre o que é a Bíblia. E conforme estes escritos conquistavam influência em seus contextos, imagina, você tem uma narrativa escrita para um público específico, para um leitor específico. Conforme esse escrito, que era enviado para determinada região, conquistava certa influência no seu contexto, então eles iam sendo transmitidos, copiados e transmitidos para outros lugares, para outras comunidades. Por exemplo, Paulo escreve a carta aos Colossenses, e você vai ver lá que no capítulo 4 ele vai dizer assim:
enviem esta carta também aos irmãos de Laodiceia, para que eles também leiam. Então, os irmãos recebiam, eu já contei essa história uma vez num outro estudo. Imagina os irmãos de Mairiporã, sei lá. Chega uma carta do apóstolo Paulo que vem lá de Mairiporã para os irmãos de São Paulo, certo? Falando, gente, essas são as diretrizes de Deus para a vida de vocês. A gente começa a ler e fala, meu Deus do céu, isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é uma revelação impressionante. Isso aqui é algo surreal, sobrenatural, o que está escrito nessa carta aqui. A gente fala, outros irmãos precisam saber disso. Você começa a mandar para os irmãos do ABC. Gente, vocês têm que ler isso. Estão entendendo como as coisas funcionavam? Era assim. Então, conforme esses escritos iam ganhando influência, os irmãos iam percebendo a profundidade, eles iam sendo copiados e transmitidos para outros lugares. Ok? Então, a gigantesca quantidade de cópias foi sendo transmitida para diversos lugares, gerando diversas traduções. Você tem que enviar para os irmãos do Paraguai também. Você tem que enviar para os irmãos do Chile. Então, você tem que traduzir isso. Estão entendendo? Então, essas cópias elas iam sendo traduzidas, especialmente o Novo Testamento. A cada ano, novos manuscritos são achados pela arqueologia. Todo ano tem algum manuscrito antigo, alguma cópia, que vai sendo achado pela arqueologia. Então, como a Bíblia chegou até nós? Você já parou para pensar como que você tem? Nossa, ninguém trouxe Bíblia, né? Só a Sara. Brincadeira. Só no celular hoje em dia, né? Como que chega nisso que a gente tem hoje? Já parou para pensar? Como que chegou até a gente esse texto? E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Isso são manuscritos. Esse daqui é um manuscrito do Evangelho de João. Esse daqui, se eu não me engano, é de Marcos. Aquele ali é o manuscrito mais antigo da Bíblia, datado de 146 depois de Cristo. É muito antigo, gente. É um papel do ano 146 depois de Cristo. Aquilo ali é um pedacinho do Evangelho de João. Como que chega a Bíblia até nós, até chegar nisso daqui? Num livro compilado. Paulo escreve um manuscrito em papiro, que era o material que eles escreviam. Tá? O papiro era quase um papel que eles faziam naquela época. Ele passava para os irmãos faziam uma cópia e passavam para outros, outros faziam uma cópia e passavam para outros. Vai tendo um monte de cópias. O Novo Testamento, gente, é o documento da antiguidade com maior número de cópias da história antiga. Maior número de cópias. Os manuscritos. Maior número de cópias. Sabe quantas cópias tem? Quantos manuscritos tem do Novo Testamento? Mais de 5.000. Pequenos trechos que você vai achando, pequenos papiros. Estão entendendo? É muita coisa. Sabe qual é o segundo documento da história antiga com maior número de cópias? A Ilíada de Homero. Sabe quantas cópias? 900. 900 cópias. É muito menos. Bom dia, gente. Fiquem à vontade. 900 cópias. Sabe quantos manuscritos tinham os escritos de Platão? 400 cópias. Mas o Novo Testamento tem 5.000 cópias diretas. 25.000 se você considerar as indiretas, quando alguém cita o Novo Testamento, na Antiguidade. Então, os arqueólogos, eles vão juntando essas cópias, estão entendendo? E aí eles comparam todas elas. E veem o que há de divergência. De todas as 5.000 cópias, somente 0,3% há de divergência entre elas. E essas divergências são erros de ortografia dos copiadores. Estão entendendo? Como que Deus preservou sua palavra para chegar até a gente? Gente, é algo milagroso isso. Em meio às guerras, em meio aos governos totalitários que tentaram destruir isso, tentaram queimar tudo isso. Deus foi preservando a sua palavra de um modo milagroso, porque a palavra de Deus é preciosa para Ele, em primeiro lugar. E porque Ele sabe que é muito importante para nós. Nenhum livro da história, nenhum documento da história tem esse nível, tem essa intensidade de preservação. Vocês estão entendendo? Em meio às guerras, como eu disse.
Então, os arqueólogos, eles pegam todos esses manuscritos e comparam todos, um por um, um por um, um por um, um por um. Estão entendendo? E aí eles veem o que há de divergências. E essas divergências, geralmente, por exemplo, onde está escrito vosso é nosso. É a divergência de pronome. Por exemplo, em 1 João, capítulo 1, quando diz, estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Quando você vai ver em alguns manuscritos, tem uma divergência. Em alguns manuscritos está escrito, para que a vossa alegria seja completa. Em alguns está escrito, para que a nossa. São divergências mínimas. Agora, quando você pega os escritos do Bhagavad Gita, que é, por exemplo, os escritos indianos, dos hinduístas, tem 70% de divergência. Ou seja, altera o conteúdo. Altera o conteúdo. Essas pequenas divergências que tem nos manuscritos não alteram o conteúdo das escrituras. A mensagem não é prejudicada, estão entendendo? Então, os arqueólogos vão resgatando esses manuscritos. Aqui, por exemplo, você tem um manuscrito em grego, datado, esse daqui é do século III, se eu não me engano, certo? Você tem os manuscritos em hebraico. Gente, recentemente, para a arqueologia, assim, para a história do universo, isso é recente. Em 1947, foram achados os escritos do Mar Morto. Aqui, em Qumran. Essas aqui são cavernas ao lado do Mar Morto, onde foram achados rolos, pergaminhos dos livros bíblicos inteiros, datados de antes de Cristo. Isso daqui é o rolo de Isaías. Está inteiro, gente, preservado. Inteiro, o pergaminho inteiro de Isaías foi achado inteiro preservado no meio de um pote lá. E aí, você vai comparar com os manuscritos mais antigos que eles tinham antes. Por exemplo, do livro de Isaías, os manuscritos que nós tínhamos mais antigos do livro de Isaías eram datados, sabe de quando? Do ano 1000 depois de Cristo. Era muito recente, entende? Os críticos falavam, como é que vocês têm certeza que foi Isaías que escreveu? Estão entendendo? Porque é do ano 1000 depois de Cristo. O pessoal gostava de pegar no pé. É óbvio, faz sentido o questionamento. Como é que a gente tem certeza que o que está na nossa mão hoje foi escrito por Isaías? Foi escrito por Paulo? Então eles questionavam. E aí os arqueólogos descobriram acidentalmente essas cavernas e acharam um manuscrito de antes de Cristo. Cada letra igual. Tudo preservado. Tudo preservado. Aí você pode estar se perguntando, ué, mas como é que eu tenho certeza que foi Paulo que escreveu se eu não tenho o original? Gente, para você pode ser uma bomba isso. Nós não temos os originais. Não existem os manuscritos originais. O manuscrito original que eu falo é, por exemplo, exatamente o papel onde Paulo escreveu as primeiras letras das cartas. Nós não temos mais isso hoje. Isso foi perdido. Mas por incrível que pareça, isso dá-nos mais segurança de que foi isso que Paulo nos escreveu. Como assim? Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós tivéssemos o papel original de Paulo, com quem ficaria isso? Ficaria com a Igreja Católica, com o Vaticano? Ficaria com os cientistas? Ficaria com os universitários? Com a Universidade de Jerusalém? Ficaria com quem? Esse escrito original de Paulo? Com quem ficaria esse texto? Nós não sabemos. E com quem ficasse esse texto, se você altera uma palavra do texto original de Paulo, você altera todos os manuscritos, não é verdade? Agora, o fato de nós não termos o original de Paulo, mas nós termos 5.000 cópias que atestam a mesma mensagem do que Paulo falou, dá-nos mais certeza de que foi isso que Paulo escreveu. Estão entendendo? Porque não tem como se alterar 5.000 cópias. Entendem? Não tem como se alterar 5.000 cópias. Teria como se alterar o escrito original. Mas como nós não temos, e temos 5.000 cópias do Novo Testamento, então o fato de nós não termos os originais dá-nos mais certeza ainda de que é exatamente isso que Paulo escreveu. Pelo testemunho de 5.000 cópias diferentes. Estão entendendo? Então, por exemplo, esses são manuscritos do Antigo Testamento, escritos em hebraico. Aquilo ali, gente, provavelmente é onde Moisés escrevia a lei, em argila. Era assim que era escrito no primeiro momento. Porque o papiro só foi desenvolvido mais tarde, eles não sabiam fazer papel ainda. Estão entendendo?
Então, o Gênesis, provavelmente, foi um compêndio de tábuas de argila. Gente, olha como as coisas eram. Às vezes a gente esquece, né? Acha que já tinha impressão, né? Já tínhamos Editora Vida Nova, Sociedade Bíblica do Brasil na época de Moisés, 1400 a.C. Não. As coisas eram muito rústicas. Eles viajavam, eles tinham que pegar uma carroça de tábuas de argila para levar todas essas palavras. Estão entendendo? Ó, aquilo ali, por exemplo, é uma escrita cuneiforme, em símbolos, por exemplo. Estão entendendo? Era assim que as coisas eram escritas. Aí foi... Oi? Imagina atravessando o Mar Vermelho, né? Até que foi se desenvolvendo o papiro, e aí já no tempo de Jesus, nós já tínhamos os pergaminhos, que era o papiro enrolado. E ali, por exemplo, nós já temos um papiro, um manuscrito bem preservado, no caso, só que esse aqui já é mais recente, do século VI, que já é em grego, tá vendo? Novo Testamento. Até chegar na impressão. Vocês lembram quando que foi a impressão? Quando que veio a imprensa? E que nós conseguimos compilar livros na história da humanidade? Vocês lembram? 1400. Foi logo antes de Lutero. A primeira impressão da história da humanidade é a Bíblia de Gutenberg, que é a tradução de Lutero para o alemão. Então, esse é o primeiro livro compilado dessa maneira, publicado como nós conhecemos hoje. Entende? Na época de Lutero. Mas, além de todas essas questões técnicas, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, como disse o Gui. Ou seja, são livros inspirados por Deus. Mas o que significa inspiração? Domingo que vem a gente fala sobre isso. O que significa dizer que a Bíblia é inspirada. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos que são livros inspirados por Deus. Escrita por homens inspirados por Deus no momento da escrita. Escrita para um ouvinte primeiro. Isso precisa ficar bem claro. Paulo tinha uma comunidade na sua mente quando ele escreve as coisas que escreve. Ele tinha um ouvinte primeiro. Paulo, talvez num primeiro momento, ele não estivesse imaginando que os escritos dele, não é que ele não estivesse imaginando, mas ele não tinha em mente todas as igrejas do universo. Entende? Ele estava pensando numa circunstância específica no primeiro momento. Moisés estava pensando numa circunstância específica. Ainda que eles soubessem, porque a Bíblia afirma isso, que o que eles estavam escrevendo era uma revelação especial. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é escrita em diversos contextos e épocas diferentes. A gente precisa considerar todas essas questões, gente, quando a gente vai ler o texto. Todas essas questões. É palavra de Deus, mas é palavra humana. Por exemplo, assim como Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem. A palavra de Deus é a mesma coisa. 100% divina, 100% humana. É escrita por homens inspirados por Deus. É escrita para um ouvinte primeiro. Você tem que considerar tudo isso quando você for ler. Mas, acima de todas as coisas, agora, pensando de modo um pouco mais teológico, a Bíblia é uma revelação. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. A Bíblia como revelação. O Gui falou da Bíblia ser palavra de Deus revelada. Agora, é uma revelação do quê? Para quem? Livros de... eu sempre gosto de indicar livros, quando vocês, se vocês se interessarem mais para estudar como a Bíblia chegou até nós, o que significa dizer que a Bíblia é revelada ou inspirada. Esse livro, essa aqui é uma versão mais abrangente desse, mas é o mesmo livro, tá? É um livro maravilhoso para você entender sobre o que é a Bíblia, tá bom? Do Norman Geisler, Introdução Geral à Bíblia. A teologia, a gente costuma dividir a revelação de Deus em revelação geral e revelação especial. Alguém queria chutar sobre o que significa isso? Se você já sabe, se você já estudou teologia, já sabe exatamente o que é, não precisa falar, mas eu queria que vocês tentassem adivinhar o que significa isso. Revelação geral e revelação especial de Deus. Gente, revelação geral é aquilo que Deus revela para geral. Para todo o universo. É a revelação que todos têm acesso. É a revelação que mostra quem Deus é. Aquilo que Paulo fala, que todos são indesculpáveis por não reconhecer a divindade do Criador por meio das coisas criadas. Os céus revelam a glória de Deus, Salmo 19, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Lembra disso?
É esse tipo de revelação que a gente chama de revelação geral. Todos têm acesso. Deus se revela por meio da criação. Deus se revela por meio da natureza. Estão entendendo? Você consegue ver aspectos da divindade, da glória, da beleza de Deus, da santidade de Deus nas coisas criadas. É uma revelação geral. E Deus se revela por meio dessas coisas. Mas a revelação especial é o que a gente chama de uma revelação mais específica sobre quem Deus é. E essa revelação vem por meio da palavra de Deus. Entenderam a diferença? Revelação geral é tudo que Deus criou. A criação é como Deus se revela por meio da criação. Revelação especial é a Bíblia, a palavra de Deus. Estão entendendo? Tem alguma dúvida sobre isso, por enquanto? Tem algumas frases para a gente ler, tá? Sobre essas questões, para vocês entenderem um pouco melhor. Como Deus é infinito e os seres humanos são finitos, se estes quiserem conhecer a Deus, tal conhecimento deverá ocorrer pela iniciativa do próprio Deus em se revelar. Esse é um ponto muito importante, gente. Como nós somos finitos, como nós somos pecadores, nós somos limitados, somos miseráveis, nós, por nós mesmos, não temos como conhecer a Deus. Nós não temos como, pelos nossos esforços, tentar entender, tentar compreender a eternidade e a divindade de Deus. É impossível. É uma questão lógica. Você tem uma enfermidade dentro de você, que é o pecado. Você tem uma enfermidade moral dentro de você. Você tem algo que te força, que te inclina para o oposto de Deus. É o pecado dentro de nós. Nós nascemos com essa natureza, com essa enfermidade pecaminosa dentro de nós. E outra, nós também somos finitos, limitados, mortais. Mesmo que não tivéssemos o pecado, por nós mesmos, nós não teríamos capacidade, sendo finitos e limitados, de conhecer algo infinito e ilimitado e eterno, como Deus é. Incompreensível. Ok? Então nós precisamos do quê? Nós precisamos que Deus se revele para nós. Estão entendendo? Deus precisa se revelar a nós para nós podermos conhecer a Deus. Por isso nós precisamos da revelação de Deus. Tanto da revelação geral como da revelação especial. Há duas classificações básicas de revelação. A revelação geral é a comunicação que Deus faz de si mesmo a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. A revelação especial envolve a comunicação e as manifestações particulares de Deus a respeito de si mesmo para certas pessoas em determinadas épocas, as quais se encontram à disposição hoje somente mediante a consulta a determinados escritos sagrados. Alguma dúvida até aqui? Como será, outro autor, como será possível conhecer a salvação que Deus graciosamente nos concede? A revelação especial é a revelação sobrenatural de Deus, através da qual o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores, por meio de Jesus Cristo para a sua glória. A revelação geral, ela não consegue revelar Jesus Cristo, por exemplo, de modo pleno. A obra de Jesus. Só a revelação especial. Entenderam? Quais são os meios da revelação especial? Como vemos a Escritura? Ela é uma produção humana ou é a graciosa revelação de Deus aos pecadores? As duas coisas. É uma produção humana, mas também é uma revelação graciosa de Deus aos pecadores. A Bíblia alega ser um livro de Deus e ter uma mensagem com autoridade divina. Na verdade, os autores bíblicos dizem ter sido impelidos pelo Espírito Santo a expressar suas palavras. Os próprios autores bíblicos falam sobre isso. Por exemplo, isso é uma questão interessante. Você pensa assim, mas quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? A própria Bíblia diz. Os próprios autores se testemunham uns aos outros, estão entendendo? Pedro, por exemplo, depois a gente vai ver sobre inspiração, mas Pedro, por exemplo, ele, na sua segunda carta, ele diz assim, existem falsos mestres que estão deturpando o ensino de Paulo, do nosso amado irmão Paulo, Pedro vai dizer. Como deturpam também as demais escrituras sagradas. Ou seja, Pedro já estava dizendo, já estava entendendo que o que Paulo escrevia tinha a mesma autoridade das escrituras do Antigo Testamento. O Pedro está dizendo isso, o apóstolo Pedro está falando sobre Paulo. Eles deturpam, essas pessoas deturpam os ensinos do nosso amado irmão Paulo, como deturpam também das demais escrituras. E ali é uma referência ao Antigo Testamento.
Então, eles mesmos já se testemunhavam, entende? Na verdade, os autores bíblicos dizem ter sido impelidos pelo Espírito Santo a expressar as suas palavras, que sua mensagem chegou até eles por revelação, de forma que as suas palavras foram sopradas ou inspiradas pelo próprio Deus. Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa, é soprada por Deus, contém o hálito de Deus. Essa é a ideia. E útil para o ensino, para a correção, o que o Paulo vai falar para Timóteo. Revelação especial significa a automanifestação de Deus a pessoas em particular, em momentos e lugares específicos, dando-lhes condições para que tenham um relacionamento redentor com Ele. A revelação geral, ela não tem efeito redentor. Por mais que a gente aí vai entrar em toda uma discussão de como Deus alcança os povos não alcançados, e aí vão entrar muitas teorias sobre isso. Mas, via de regra, a revelação geral, ela não nos dá um conhecimento, pelo menos. Um conhecimento da redenção. Somente a revelação especial. Dá-nos um conhecimento da redenção. Estão entendendo? Eu não estou dizendo que Deus vai deixar os povos não alcançados ao acaso, não é isso. Mas conhecimento da redenção só vem por meio da revelação especial. Ainda que a revelação geral, ela tenha relances, ela tenha ecos, ela tenha como que faíscas da redenção de Deus. A gente consegue perceber isso por meio da criação. Mas não é uma revelação plena, não é um conhecimento pleno. Ok? A palavra hebraica traduzida por revelar, gala, em grego, é a palavra hebraica traduzida por revelar, gala. Em grego, a palavra mais comum com esse sentido é o verbo apocalipto, que vem da palavra apocalipse, que é revelação. Ambas expressam a ideia de trazer à luz o que estava oculto. O verbo grego phaneror, que transmite a ideia de manifestar, também é usado muitas vezes. A revelação especial é necessária porque o ser humano perdeu a relação que tinha com Deus antes da queda, na qual desfrutava de seu favor. Deus se revelava plenamente para Adão. Mas com a queda, Deus precisou ir se revelando aos poucos por meio de uma revelação especial, e por isso os escritos sagrados. Entenderam? Assim, tornou-se imprescindível que os seres humanos conhecessem Deus de uma forma mais plena, para que as condições da comunhão pudessem ser restauradas. Esse conhecimento deveria ser maior que o conhecimento da revelação inicial geral que ainda estava à disposição do ser humano, pois agora, além da limitação natural, da finitude humana, havia também a limitação moral do pecado. As informações deviam conduzir à aproximação. Por isso, as informações reveladas sempre foram bem seletivas. Por exemplo, conhecemos muito pouco sobre Jesus do ponto de vista biográfico. Nada sabemos sobre sua aparência, suas atividades características, seus interesses ou gostos. Detalhes, como os que são geralmente encontrados em biografias, foram omitidos porque não eram importantes para a fé. Nosso relacionamento com Jesus não depende de sabermos se ele era alto ou baixo, se falava num tom de voz mais ou menos grave. A mera curiosidade não pode ser satisfeita mediante a revelação especial de Deus. Ou seja, a revelação especial de Deus, ela não vai responder necessariamente às perguntas do nosso tempo presente, no sentido de perguntas inúteis, que não são importantes para o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, se Jesus era alto ou baixo, o que isso importa? Talvez nós tenhamos essa curiosidade, mas ela não precisa se revelar sobre isso. A revelação especial, ela é suficiente. Veja bem, a revelação especial, a Bíblia, quando nós falamos que ela é suficiente para o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus não vai ensinar por meio das Escrituras a molécula da água. Por mais que alguns tentam forçar o texto bíblico para tentar ensinar essas coisas. Deus não vai ensinar por meio da Bíblia qual que é a molécula do Sol, por exemplo. Estão entendendo? E às vezes a gente tenta achar perguntas desse tipo nas Escrituras, quando a Bíblia não quer responder esse tipo de pergunta. Quando nós falamos que a Bíblia é suficiente para o nosso relacionamento com Deus, é suficiente para o nosso relacionamento com o próximo, é suficiente para a edificação da igreja, é suficiente para o cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Estão entendendo? Isso é uma questão muito interessante. Por exemplo, quando lá diz que o Sol parou, tem um texto da Bíblia que fala que o Sol parou. Isso significa que a Terra é plana? Isso significa que o Sol gira em torno da Terra e realmente o Sol parou? Não, gente. Porque a Bíblia não está preocupada em revelar sobre isso. O autor está falando do ponto de vista dele. A gente vê o Sol se mexendo. E o Sol parou. Foi isso que ele estava vendo. Você está entendendo? Por exemplo,
texto bíblico que diz que a alma dos animais, a vida dos animais está no sangue. Por que que um judeu fala isso? Porque todo povo antigo, quando vê um animal com hemorragia, vê que ele está morrendo. Logo a vida está se esvaindo. Logo a vida está no sangue. Estão entendendo como as coisas funcionam? A gente tem que entender esses contextos. Por isso que eu falei, ela foi escrita para um contexto, para um ouvinte primeiro. A gente tem que considerar estas questões antes de sair interpretando e querendo aplicar para as nossas vidas de modo equivocado, de modo precipitado. Textos famosos. Assim, existe problemas de interpretação, tanto do âmbito de nós não interpretarmos o texto corretamente, como de nós não interpretarmos o contexto para o qual aquele autor estava falando. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Sempre falo isso. Né? Tudo posso naquele que me fortalece, que está em todos os caminhões do Brasil. Como que se aquilo que você quiser, você pode. Entende? Eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Só que quando você lê 2 versículos antes, você vai ver Paulo falando assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei viver na pobreza como sei viver na fartura. Ou seja, em qualquer situação que Deus me colocar, eu poderei passar por essa situação, porque eu tenho alguém que me fortalece. Estão entendendo? Questões assim. Então, assim, há muitos exemplos, que a gente não vai poder se alongar aqui, de textos que são muitas vezes mal interpretados, porque você tenta analisar esse texto com a sua cosmovisão da época, sem considerar a cosmovisão antiga. Eu vou dar um exemplo. Um judeu antigo, e um judeu até nos dias de hoje, ele enxerga o tempo de um modo muito diferente que nós enxergamos. Nós enxergamos o tempo, por exemplo, em passado, presente, futuro. Não é assim? Passado atrás, presente aqui, futuro na frente. O judeu enxerga passado, presente e futuro. Porque para ele, o passado é passível de análise. O passado já passou, você conhece o passado, você tem como olhar para o passado. O futuro é incerto, ele está nas costas, eu não sei o que vai ser. Exatamente, esperando na fila. Você não sabe o que vai acontecer. O futuro está atrás. Isso interfere na maneira como o autor bíblico vai se referir ao tempo. Os tempos verbais no hebraico, por exemplo, são muito diferentes. Por exemplo, o tempo verbal do futuro é chamado no hebraico de imperfeito. Porque você não sabe como vai ser. Estão entendendo? Então, essas pequenas coisas dos seus contextos, das suas cosmovisões, alteram demais a maneira como aquele autor está escrevendo. Vou dar um exemplo. A palavra ignorante. Quando você lê os escritos de Machado de Assis, dos autores brasileiros, usando a palavra ignorante, ela nunca tinha um sentido de ofensa, como tem hoje. Seu ignorante. Não. Ignorante era realmente no sentido etimológico da palavra. Sem conhecimento. Então, ignorante pode ser, eu sou ignorante em tais áreas, você é ignorante em tais áreas. Hoje, essa palavra ela quase só é usada no sentido de ofensa, seu ignorante. É um xingamento. Estão entendendo? As palavras mudam e a gente tem que considerar essas coisas ao interpretar o texto bíblico. Outros exemplos. Nós somos, hoje, moldados por um estilo de pensamento que vem do pensamento grego. A sociedade ocidental, ela se desenvolve a partir da lógica e do pensamento e da cosmovisão grega, especialmente das filosofias de Platão e Aristóteles. Esses dois pensadores, gente, eles definiram o seu software de pensamento. O Dantes aqui sabe essas coisas, né? Uma estrutura de pensamento. Um computador, ele está programado para agir de uma certa maneira. Nosso cérebro está programado a pensar de uma maneira. E essa programação, esse modo de pensar que nós temos hoje, vem da filosofia grega. A lógica aristotélica é o que define o nosso tipo de pensamento hoje. Mas não era assim, por exemplo, para os escritos do Novo e do Antigo Testamento. Por mais que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, a cosmovisão ainda era judaica. Vou dar um exemplo. Nós nos preocupamos muito mais, quando você vê todos os escritos da história da igreja, nós nos preocupamos muito mais com o que Deus é. Então nós escrevemos tratados sobre os atributos de Deus. Deus é isso, com adjetivos. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Isso é maravilhoso, a gente precisa estudar isso, porque é uma maneira de nós respondermos aos questionamentos da nossa época. Então a gente precisa fazer isso.
Mas um judeu antigo, ele não estava muito preocupado com o que Deus é. Ele estava preocupado com o Deus que agia no meio dele, com o que Deus fazia com ele. Entende? Por exemplo, a expressão eu sou o que sou. No hebraico original, erie, asher, erie, essa expressão não está no presente, está no futuro. O texto no hebraico é eu serei o que eu serei. Como que Deus dizendo, você não precisa se preocupar quem vai te enviar, porque eu serei aquilo que eu quiser ser e ninguém pode dominar sobre mim. É isso que o texto está dizendo, do eu sou o que sou. E aí o que acontece? Por que foi traduzido por eu sou o que sou? Por causa da influência grega. Porque isso já é uma preocupação muito grega, a personalidade individual do ser humano. Isso é uma preocupação muito grega. Então se traduz por eu sou o que sou. Então, esses detalhes, né? Um outro exemplo, né, sobre essas questões. O grego ele está muito preocupado com uma definição dogmática das coisas. Em encaixar as coisas em caixas. Vou dar um exemplo clássico aqui, que depois em algum momento a gente vai discutir sobre isso. Calvinismo e arminianismo. É uma discussão totalmente dentro de um modo de pensar grego. Você tem que encaixar os textos dentro de uma caixa, dentro de um sistema de pensamento. O judeu, ele não está nem um pouco preocupado com um texto que diz Deus endureceu o coração de Faraó e um texto que diz que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Para o judeu do Antigo Testamento, essas duas coisas andam juntas e não se contradizem. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com o conflito entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coisas são verdades ao mesmo tempo para o judeu. É o grego que não consegue aceitar as duas coisas ao mesmo tempo. O grego precisa dividir as frutas em caixas. O judeu faz uma vitamina com tudo. Entende a diferença? Esses exemplos, gente, de como nós pensamos, e aí, por exemplo, podemos pensar também na cosmovisão brasileira, a maneira como nós brasileiros pensamos as coisas. Entende? A gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente vai para o texto bíblico, interpreta rapidamente, precipitadamente, de acordo com a nossa cosmovisão, de acordo com a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, e aí nós impomos ao texto bíblico as nossas opiniões. Né? Essa divisão, por exemplo, entre as coisas espirituais e as coisas terrenas. Para o judeu do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tudo é espiritual. Entende? Essa divisão é como se a matéria fosse má. Entende? Essa ideia do mundo espiritual como uma névoa, sabe? Dos filmes. Como os fantasmas como uma névoa, como se fosse meio espírito, como se fosse meio nuvem. Gente, isso é platonismo puro, mundo das ideias e mundo das sombras. Estão entendendo? Quando, na verdade, quando Jesus ressuscita em corpo espiritual, ele atravessa a parede. Ora, o que atravessa a parede? A fumaça atravessa a pedra ou a pedra atravessa a fumaça? Digam para mim. O que atravessa o quê? Uma pedra atravessa a fumaça ou uma fumaça atravessa a pedra? Não, a pedra passa pela fumaça tranquilamente. Ou seja, o que é concreto ali é Jesus e não a parede. Estão entendendo? É Jesus que atravessa a parede. O mundo espiritual é mais concreto que esse mundo. É mais concreto que isso daqui. É mais real, entende? Não é essa ideia de um mundo espiritual como que etéreo. O mundo espiritual não é etéreo. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é mais denso, é mais concreto, por exemplo. Entende? Então nós temos que considerar todas essas coisas. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é escrita por homens. Vou dar outro exemplo. Se a Bíblia não fosse escrita por homens, então ela teria o mesmo estilo, por exemplo. Por que há a diferença entre os escritos de Paulo e os escritos de Pedro? Quando você pega a palavra carne, por exemplo, pega a palavra carne no Novo Testamento. Quando Jesus fala assim, o espírito está pronto e a carne é fraca. Lembram disso? O que ele está dizendo? O que ele quer dizer como carne ali? O corpo é fraco. É a carne. O corpo é fraco. Estão entendendo? Agora, quando Paulo fala que a nossa carne é super forte, o que ele está falando como carne ali? A natureza do pecado dentro de nós. A carne enquanto natureza pecaminosa. Então, Paulo usa a carne de uma maneira. Jesus usou carne de outra maneira. Vocês estão entendendo a mesma palavra?
Porque cada um tem um contexto. Cada um escreveu para um público. Cada um tinha uma maneira de pensar ali e usou uma palavra de uma maneira diferente. Por exemplo, 4 evangelhos. Essas pequenas diferenças entre os evangelhos, elas só confirmam que o texto não foi editado. Entende? Que o texto não foi alterado. Porque se você fosse editar para falar assim, ó, não pode ter contradição, você ia pegar essas diferenças e ia deixar tudo igual. As diferenças de horário, um falou que Jesus morreu 9 da manhã, outro falou que Jesus morreu meio-dia. Você fala, eles estão se contradizendo? Não, é porque um está usando o horário romano, o outro está usando o horário judeu. Vocês estão entendendo? Então, assim, essas diferenças, elas mostram que o texto não foi alterado. Como eu disse, as muitas cópias, os muitos testemunhos da Bíblia, dos manuscritos, atestam a veracidade das Escrituras. Estão entendendo? Depois, na semana que vem, a gente vai falar especialmente sobre inspiração, o que significa inspiração, né? Mas, para responder de modo mais breve agora, os discípulos, alguns deles não se conheciam, os escritores do Novo Testamento. Por exemplo, o pessoal às vezes confunde, né? Acha que todos os evangelistas eram discípulos. Não, Lucas não é dos 12, por exemplo, né? Marcos também não é dos 12. Ele depois se torna um discípulo de Paulo e Barnabé, mas ele não é dos 12. Mateus sim, Mateus é o Levi. Mateus e Levi é a mesma pessoa e João sim, o apóstolo. Agora, tudo o que acontece no Novo Testamento é por alguma necessidade, é por alguma circunstância. Eles, em algum momento, estavam com alguma comunidade em algum lugar, e aí os estudiosos tentam descobrir aonde. Por exemplo, Marcos, muito provavelmente, foi escrito em Roma. Ou, ao menos, escrito para romanos, né, para uma comunidade romana, certo? De romanos, cristãos romanos. Então, ele, em algum momento, vê a necessidade, e isso provavelmente nos anos, Marcos escrito nos anos 40, não, 40 não, nos anos 50, se eu não me engano, ou 60 agora, não me lembro. Provavelmente escrito entre os anos 40 e 50. Ele, em algum momento, ele vê uma necessidade ali, alguma carência de algum conhecimento, e ele escreve e envia o evangelho. Entende? Eles não tiveram contatos entre eles. Mateus, Marcos, Lucas, João, por exemplo. Cada um escreveu de acordo com as suas circunstâncias. Entende? Eles não se conversaram, entende? Porque cada um realmente estava num lugar. Depois da dispersão de Jerusalém, cada um foi para um canto. Cada um foi fazer missão em algum lugar. Entende? Deus usou a perseguição para fazer isso, né? Então eles não tiveram um momento de conversar sobre isso, não. Cada um escreveu de acordo com uma circunstância. Mateus muito provavelmente escreveu para judeus, né? Marcos para romanos, Lucas para gregos, João para todos, né? Mas também muito judeu e grego, João, né? Então, assim, foi assim que as coisas foram acontecendo. De acordo com uma necessidade em algum período da história, por exemplo, João, ele já escreve, talvez, lá para o ano 90 depois de Cristo. É um dos últimos escritos. O Evangelho de João é um dos últimos escritos do Novo Testamento. Talvez ele tenha escrito depois de Apocalipse. Talvez ele tenha escrito depois de Apocalipse. Talvez João e as suas epístolas tenham sido as últimas coisas que ele escreveu, né? E o Apocalipse tenha sido a primeira, né? Então foi assim que as coisas foram acontecendo, entendeu? Eles viam uma necessidade, nada tinha ali, não era assim, é uma vontade, né? E aí eles lembravam, talvez o que eles podiam fazer. Lucas, por exemplo, muito provavelmente fez isso, consultou pessoas. É muito provável que Lucas tenha consultado Maria sobre as informações da infância de Jesus, por exemplo. Ele fala uma coisa impressionante, ele fala assim, e Maria guardava estas coisas no seu coração. Isso é claramente uma indicação de que ele consultou Maria para obter aquelas informações. Elas não vieram, sabe, como uma visão, entende? Eles foram consultando pessoas, eles foram lembrando daquilo que eles viveram, e aí eles passavam a escrever, entende? Lucas, como historiador, porque ele diz que ele faz isso, acurada investigação, ele fala, para Teófilo. Ele escreve, por exemplo, Lucas escreve para Teófilo, para um grego, muito provavelmente um nobre. Lucas fala que ele fez acurada investigação. Um historiador do século XIX muito famoso, ele era ateu, e aí ele foi estudar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E aí ele começou a ir nos lugares que Lucas falava e via a precisão com que Lucas descrevia os lugares. E a ordem da viagem, ele falou, cara, é exatamente isso que Paulo deve ter feito, porque quando você chega em tal lugar, o lugar mais óbvio para você ir depois disso é esse, e depois esse, fazer esse caminho. E é exatamente como Lucas relatava, e ele se converteu por causa disso.
Ele falou, porque a precisão histórica de Lucas é surreal. É surreal. E ele fala que ele faz isso, acurada investigação. Né? Então, foi assim que as coisas foram se desenvolvendo. Mais alguma dúvida? Eu falo que eu amo essa história dos manuscritos, porque, gente, é impressionante como Deus preserva a sua palavra. É impressionante. Nenhum livro da história tem esse nível de preservação do Senhor. Nenhum, gente. É um negócio assim, surreal. Você pensar, 5.000 manuscritos é muita coisa. As expressões que mais existem nos evangelhos, especialmente Mateus, por exemplo, e isto aconteceu para que se cumprisse. É uma das expressões que mais existe. E se cumpriu o que fora dito pelos profetas. Né? Isso a gente vai falar depois nas aulas sobre a autoridade do Antigo Testamento e a autoridade do Novo Testamento. Tá? Sobre esse cumprimento perfeito. Né? Depois, para vocês verem só, né, a gente vai falar sobre inspiração do Antigo Testamento, inspiração do Novo, o que significa a inspiração, causalidade divina, mediação profética, autoridade escrita, o que significa tudo isso. Sobre revelação, inspiração e iluminação, qual é a diferença dessas três coisas, isso domingo que vem. Tá? Inspiração dos originais, do ensino, inspiração verbal, plena, com autoridade e inerrante. O que significa dizer isso? Que a Bíblia tem uma inspiração verbal, plena, com autoridade e inerrância. Tá? E depois as evidências da inspiração. Né? Evidências de que a Bíblia é inspirada. Por que a gente tem fé naquilo que a gente sempre fala de que a Bíblia é inspirada por Deus? Porque existem evidências, tanto pessoais, como comunitárias, como históricas. Entende? É isso, gente. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe, vamos orar e bom culto para nós. Amém?